Olá pessoal, vamos lá com mais uma videoaula, né? Dando continuidade aqui nas propriedades gerais dos elementos. Vocês estão observando que cada aula minha eu mudo, né, o diagrama aqui, mas eu acho que eu gostei desse, tá? Depois vocês me deixam opinião. E até agora acho que esse está sendo melhor, fica mais limpa a tela. Me falam o que vocês acham depois, tá? Hoje então, né, dando continuidade às propriedades gerais dos elementos, vamos falar sobre eletronegatividade. Eletronegatividade eu considero um dos temas mais complicados, né, de discutir, porque vocês normalmente discutem esse assunto de forma errada no ensino médio, né? Não é sempre que a gente faz uma discussão certa, tá? Às vezes para poder evitar uma discussão complexa, né? Às vezes os jovens, né, no ensino médio ainda não têm uma maturidade para poder, maturidade eu falo em termos de estudo, tá? Em termos de conhecimento, para poder realmente entender, né, a eletronegatividade, e por isso é passada de uma forma bem superficial, ou simplesmente porque a instituição não interessa, acha que não tem porquê, né, promover uma discussão dessa com o aluno. E realmente às vezes é desnecessário, né, entender a eletronegatividade na sua complexidade, a não ser que você esteja dentro de um curso de química, que é o caso de vocês, né? Então, nós vamos tentar aqui entender um pouquinho, né, o que é eletronegatividade. Lembrando que a intenção da aula, tá, pessoal, essa videoaula é apenas abordar o assunto, né, apresentar ele de uma forma bem superficial para vocês, para ajudar, vamos falar assim, a vocês lerem o conteúdo no material e depois a gente poder discutir. Lembrando que o aprendizado, né, que a gente propõe é feito por 3 momentos. Né? Esse momento aqui, que vocês são apresentados o conteúdo, momento de leitura, um momento de escrita, né, que é junto com o momento de leitura aí, né, um momento de estudo do material, né, textual, e depois a discussão, né, em que a gente vai tentar consolidar, né, a compreensão daquele tema. Enfim, a eletronegatividade, pessoal, é um conceito que foi proposto por Pauli, né, lá em 1900 e bolinha, se não me engano, por volta de 1930, em que ele propõe que dentro de uma ligação covalente, aqueles elétrons que estão sendo compartilhados são atraídos com intensidades diferentes por cada elemento, por cada átomo, né? Então, cada átomo, dentro de uma certa ligação covalente, atrai aquele elemento químico com intensidade diferente. E por isso que às vezes eu não apresento a eletronegatividade como uma propriedade periódica, tá? Eu trago ele como uma propriedade, pode ser sim uma propriedade de um elemento químico, que o elemento vai apresentar essa propriedade, tá? Mas ele, dentro desse conceito que Pauli apresenta, não é necessariamente, né, algo de um átomo, né? Mas sim de uma diferença a partir do momento que ele está fazendo uma ligação química. Né? Então ele precisa estar fazendo uma ligação química para que essa eletronegatividade se apresente. Né? Se ele não está fazendo ligação química, o elemento está isolado, ele não tem uma eletronegatividade. Tá? Ele só passa a ter eletronegatividade a partir do momento que ele está interagindo com outro elemento químico dentro de uma ligação química, né? Uma ligação covalente. E aí, chamando a atenção também, antes de continuar, que lá na aula anterior a gente discutiu um pouco sobre a polarizabilidade, né? Que é uma questão, como se a gente estivesse introduzindo o caráter molecular dentro de ligações iônicas, né? Então tinha ali as ligações iônicas, 2 íons, mas a partir daquela deformação da nuvem eletrônica, em que meus elétrons às vezes estavam ficando mais no espaço internuclear, eu começava a ter um caráter molecular, um caráter covalente dentro daquela ligação iônica, tá? A eletronegatividade ela faz o contrário, né, com a ligação covalente. Ela introduz aqui na ligação covalente um caráter iônico. Né? A partir do momento que os dois átomos então, que estão fazendo aquela ligação covalente vão atrair os elétrons com intensidades diferentes, um deles passa a concentrar sobre ele uma densidade maior de carga negativa, né? Como se os elétrons então ficassem mais sobre um dos elementos, um dos átomos, do que sobre o outro. Isso faz com que esse átomo então, que tem uma densidade negativa maior, carregue uma carga parcial negativa e o outro carregue uma carga parcial positiva. Repare então que eu estou dando cargas para os meus átomos que estão ali fazendo uma ligação covalente. A existência de cargas nos átomos é uma característica de íons, de uma ligação iônica. Então eu estou introduzindo aqui, né, introduz então o caráter iônico numa ligação covalente, tá? E aí eu vou ter algumas formas diferentes de tentar quantificar ou de tentar analisar a intensidade com que cada um desses átomos atrai esse par de elétrons.
né? Afinal de contas, como que eu vou tentar estimar então qual que é essa eletronegatividade daquele elemento químico, né? Aquele elemento vai ter uma eletronegatividade dele, né? Um valor lá, um valor qualquer, ou não, né? Ou essa eletronegatividade ela varia do meio em que ele está. E quando eu falo meio, estou me referindo aos elementos químicos que ele está interagindo, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha, vamos pensar no hidrogênio. Se o hidrogênio está ligado ao oxigênio, ele vai atrair aqueles elétrons com uma intensidade diferente de quando ele está interagindo, por exemplo, com cloro, com flúor ou com nitrogênio, né? Então, dependendo do elemento químico que o hidrogênio está ligado, ele vai atrair aqueles elétrons com uma intensidade diferente, né? Então a eletronegatividade ela pode variar com o meio, ela vai variar com o meio, né? Dependendo da situação em que meu elemento químico se encontra, tá? Ou seja, dependendo com que ele está interagindo. E aí eu não montei duas teorias, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco, né? Que vão então tentar, vão propor uma forma de calcular a eletronegatividade do elemento químico em si, tá? Duas formas de dois raciocínios. E nós temos o raciocínio de Pauli. O Pauli, ele não se preocupou em determinar a eletronegatividade do elemento em si, tá? Pauli se preocupou em determinar então essa diferença de eletronegatividade. Ele partiu do pressuposto então que eu não consigo calcular a eletronegatividade do elemento, mas sim a diferença delas, tá? Por que disso, tá? Vamos, deixa eu só... Aqui, tá, essa figura então é só para poder exemplificar, né, representar o que eu acabei de falar, né? Então, eu tenho ali uma ligação covalente, tá? Os elétrons sendo compartilhados, e aí se esses elétrons então, né, são atraídos com maior intensidade para um desses átomos, eu tenho sobre esse átomo um carga parcial negativa, enquanto o outro, né, que o núcleo fica mais descoberto, então ele fica uma carga parcial positiva, né? E aí o ainda vou nessa imagem aqui ainda. O que Paulo então chega, né, a pensar? Que se essa ligação está acontecendo, né, vamos pensar uma ligação química acontecendo entre um elemento A e um elemento B. Então pense, né, que eu tinha ali uma molécula A2, uma outra molécula B2, e essas moléculas A2 e B2 vão reagir e formar uma molécula AB. Então, teoricamente, a ligação química da minha molécula AB é mais forte do que as ligações químicas que eu tinha antes da minha molécula A2 e B2. Porque senão essa ligação não acontecia, né? Eu sempre vou ter uma tendência de formar compostos mais estáveis, tá? E aí, se o AB é mais estável, logo a ligação química dela também é mais forte, né? E aí, então, ele parte por esse raciocínio, tá? Que essa ligação química dela é mais intensa, e também parte do pressuposto que, vamos lembrar também que a ligação covalente, ela não é um par de elétrons que fica ali, né, necessariamente entre aquela região internuclear. E, na verdade, aquela ligação covalente, dentro da teoria do orbital molecular, ela é formada a partir de uma combinação linear, né, entre os orbitais atômicos. Aí eu vou colocar essa figurinha que às vezes ajuda vocês a lembrarem, né, dessa teoria para poder explicar a formação de uma ligação covalente. Então, relembrando, segundo essa ligação covalente, segundo essa teoria, a ligação covalente, então, na verdade, ela é formada pela combinação linear dos orbitais atômicos de dois elementos químicos, né, de dois átomos. E aí, quando eles se combinam, eu vou formar o que nós vamos chamar de ligação de um orbital molecular ligante e um orbital molecular antiligante, né? Se eu tenho elétrons se eu tenho mais elétrons no orbital molecular ligante do que no antiligante, logo eu tenho uma ligação covalente acontecendo, e aí eu vou ter então a formação de uma molécula, né? E segundo Paulo, então, para essa ligação acontecer, quando essa ligação acontece, né, se são elementos químicos diferentes, são átomos diferentes, eles vão contribuir para a formação desse meu orbital molecular com intensidades diferentes, né? Então imagine o seguinte, que eu tenho ali a combinação entre dois orbitais atômicos, só que um desses orbitais, e aí vai formar um orbital molecular, só que né, na formação desse orbital molecular, um desses átomos vai contribuir mais, tá? Tenta pensar mais ou menos quando um casal tem um filho e o filho parece mais com a mãe ou mais com o pai, né? Ou seja, um deles contribuiu mais para as características daquela criança, pelo menos em termos física, né? Aqui analisando apenas parâmetros físicos, né, da criança, um deles contribuiu mais, né, para aquela característica, tá, do que o outro. Imagine fazendo mais ou menos a mesma relação, tá, dentro de um composto molecular.
Então, esse que contribuiu, esse átomo que contribui mais para a formação daquele orbital molecular, ele vai ter uma carga parcial negativa sobre ele, porque os elétrons vão tender a ficar mais sobre ele, né, ao redor dele, né, uma vez que o seu orbital atômico contribuiu mais para o orbital molecular. Então, esse orbital molecular vai ficar mais próximo desse átomo, né, que contribuiu mais, tá? E aquele que contribuiu menos vai ficar, então, com uma carga parcial aí positiva, né, porque ele contribuiu menos para aquela ligação. A partir do momento que isso acontece, então, eu tenho ali sobre um determinado átomo uma carga parcial negativa e sobre o outro uma carga parcial positiva. Além agora desses dois átomos estarem unidos pelo compartilhamento desses elétrons, eles vão estar unidos também por uma atração eletrostática entre esses dois polos. A partir do momento que surge um polo positivo e um polo negativo, eu tenho uma diferença eletrostática ali que vai aumentar a intensidade da ligação química que acontece entre esses dois átomos, né? Isso vai aumentar a força da ligação química, né? Então quer dizer que essa ligação covalente ela vai ser mais forte do que se fosse uma ligação 100% covalente. Né? Por quê? Porque agora, além do compartilhamento de elétrons, eu tenho esse fator iônico, esse caráter iônico que vai contribuir para o aumento de energia dessa minha ligação química. E aí Paulo, então, relaciona essa diferença de eletronegatividade, né, que entre dois átomos, de forma proporcional a esse aumento de energia promovido por essas cargas que surgiram, né? Então surgiu essas cargas, isso aumenta a energia então da minha ligação, então agora a energia da minha ligação química vai ser igual à energia dessa ligação se ela fosse 100% covalente, mais um aumento, mais um constante, um valor, né? Devido a esse caráter iônico, tá? E aí Paulo então relaciona essa diferença de eletronegatividade a esse aumento energético, tá? E ele faz um postulado, tem uma contazinha que ele tem uma fórmula, né, que ele propõe e tal, e baseado nisso então ele consegue determinar que eu consigo, tá? A gente consegue determinar essa diferença de energia, né, promovida pelo esse caráter iônico, e aí com isso ele consegue então determinar as diferenças de eletronegatividade entre vários elementos químicos, né? Só que surge um problema. Tá, eu estou determinando a diferença de eletronegatividade. Mas qual que é a eletronegatividade do A e do B? Né? Como ele não consegue determinar a eletronegatividade de cada um, porque o que ele consegue determinar é apenas a diferença de eletronegatividade, ele padroniza um deles. E aí esse elemento que ele padroniza é o do hidrogênio. Inicialmente ele padroniza o hidrogênio como tendo eletronegatividade zero, tá? E aí, então, por exemplo, se eu determino lá que a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o carbono é, por exemplo, 0,5. Então, se eu coloco o hidrogênio como tendo eletronegatividade de zero, então a eletronegatividade do carbono vai ser 0,5. Isso apenas para efeitos de comparação, tá? Para que eu possa depois comparar o carbono com outros elementos da tabela periódica e tentar analisar quem é mais eletronegativo que quem. Depois ele teve que mudar, porque alguns elementos, base nessa padronização inicial que ele fez, alguns elementos começaram a ter eletronegatividade negativa, porque o hidrogênio é mais eletronegativo do que outros elementos químicos da tabela periódica. Então ele aumenta, tá, esse padrão do hidrogênio de 0 para 2,05, para poder tirar as eletronegatividades negativas, né? Porque se todo elemento atrai o elétron com uma certa intensidade, não tem como ter valor negativo. Segundo o raciocínio de Bethe, teria que ser positivo. Mas enfim, então nisso ele padroniza, calcula, né, determina várias eletronegatividades de vários elementos a partir de um padrão, né, porque ele estabelece que a eletronegatividade do hidrogênio vai ser de 2,05. Então, e aí eu consigo determinar a eletronegatividade de todos os outros elementos. E aí o raciocínio que ele faz é o quê? Ora, se esse carbono, por exemplo, é 2 vezes ou 3 vezes mais forte, né? A eletronegatividade dele é 2, 3 vezes mais forte do que o hidrogênio, e o do oxigênio é 3, 4 vezes mais forte, então logo o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, né? É mais ou menos que raciocínio. Se ele ganha se o oxigênio ganha do hidrogênio com uma intensidade maior, logo ele ganha do carbono também, porque o carbono ganha do hidrogênio com uma intensidade menor. Tá? E aí ele faz, então, a gente usa essa comparação, esses dados para poder comparar a eletronegatividade entre os elementos. Tá? Tanto que ela é tão aceita que aquelas eletronegatividades que nós temos na tabela periódica é toda baseada nesses cálculos que Pauli
promoveu, né, a partir dessas diferenças de eletronegatividade. Então, ressaltando, Pauli, então, na verdade, calcula diferenças de eletronegatividade e, a partir da padronização da eletronegatividade do hidrogênio, ele estabelece valores para os demais elementos químicos. Inclusive, baseado mais ou menos nisso, ele estabelece que quando a diferença de eletronegatividade entre dois elementos, né, por ele calculado, gira em torno de 1,7, eu vou ter 50% de caráter iônico e 50% de caráter covalente. Ou seja, uma ligação química que tenha uma diferença de eletronegatividade, né, ou seja, entre dois elementos, maior do que 1,7, eu tenho uma predominância de caráter iônico. E uma ligação covalente que eu tenho a diferença de eletronegatividade menor do que 1,7, eu tenho a predominância de um caráter molecular. E assim, então, a gente coloca, né, a gente estabelece essa questão do caráter iônico dentro da ligação covalente também, formando o que nós chamamos de compostos ou ligações químicas polares e apolares, né, que é quando eu tenho então, essas diferenças de eletronegatividade entre os dois elementos químicos. E conforme a diferença de eletronegatividade aumenta demais, ela vai tendendo a ter um caráter mais iônico, até formar os compostos puramente iônicos, né, como a gente conhece, né, os compostos que a gente classifica mais como sendo iônicos do que covalente, ok? E aí, pouco tempo depois, tá? Não lembro direito, mas poucos anos depois, Millikan, né, também um outro cientista, também propõe uma outra forma de compreender essa questão da eletronegatividade, uma abordagem bem mais simples, tá? Mas infelizmente não é tão utilizada, e eu vou explicar rapidinho por quê. Segundo Millikan, uma forma que poderia ser utilizada para determinar a eletronegatividade de um elemento químico seria pela média, vamos falar assim, entre a sua energia de ionização e a sua afinidade eletrônica, né? O que ele pensa? Olha, o que define se um elemento vai perder um elétron, por exemplo, ou se ele vai ganhar, tem a ver com a grandeza ou com a quantidade de energia que ele precisa para perder o elétron ou da energia que ele libera para ganhar aquele elétron, né? Ora, se o meu elemento ele libera mais energia quando ele acomoda o elétron do que a necessária para ele poder perder o elétron, então é melhor ele ganhar aquele elétron. Então ele vai ter uma tendência em ficar com aquele elétron. Então, segundo ele, o que definiria se um elemento químico ou um átomo vai ganhar ou perder um elétron dentro de uma ligação covalente seria essa média entre a sua energia de ionização e a sua afinidade eletrônica. Repare que é uma forma, né, uma teoria bem mais simples do que a de Pauli. Ela tem um problema que é a questão da afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica não é um valor conhecido para muitos elementos químicos, né? A gente conhece a afinidade eletrônica para relativamente poucos elementos químicos da tabela periódica. Em ionização a gente até conhece, mas a afinidade eletrônica não. O que dificulta então esse cálculo, tá? E aí é onde a gente prefere usar o cálculo proposto por Pauli. A vantagem da proposta de Millikan é que, a partir do momento que leva em consideração a energia de ionização e a afinidade eletrônica daquela espécie, ele permite que a gente calcule a eletronegatividade para estados de oxidações diferentes para um elemento químico. Então, se o elemento, por exemplo, ele perdeu um ou dois elétrons, vamos supor que ele perdeu 2 elétrons e não apenas um, então no cálculo não vou usar apenas a primeira energia de ionização dele, vou usar a primeira e a segunda, né? Então, isso permite eu tentar determinar a eletronegatividade de um elemento químico em vários ambientes diferentes, né? Não sei se vocês se lembram lá no começo da aula, eu falei que a eletronegatividade ela deve variar de acordo com o ambiente que aquele elemento está, né? Se o meu elemento, inclusive com o seu estado de oxidação, um átomo, por exemplo, que está dentro de um composto com uma carga negativa e em outro composto ele está com 2 cargas negativas, e temos, não carga porque ele não temos íons, tá? Mas em termos de está perdendo parcialmente um elétron, ou ele está perdendo parcialmente 2 elétrons, tá? Por isso que a gente chama de estado de oxidação. Então, se numa espécie, dentro de um composto, ele está com estado de oxidação mais 1, e em outro composto ele está com estado de oxidação mais 2, ele vai ter eletronegatividades diferentes em cada um desses. Em cada um desses ele vai estar, a intensidade com que ele tenta puxar aqueles elétrons é diferente, tá? Na teoria de Millikan é possível considerar isso, na de Pauli não, né? Ele apenas define a partir de uma forma bem simples entre elementos, independente do estágio de oxidação daquele elemento, a gente vai considerar o mesmo valor de eletronegatividade para ele, né? Para efeitos comparativos, né? Para ver quem está atraindo mais, tá? O elétron. De Millikan já daria para poder fazer essa consideração. No entanto, como a gente não conhece muito essa afinidade eletrônica, esse cálculo fica complicado de ser usado para todos os elementos da tabela periódica, e aí a gente prefere o de Pauli.
E por fim, né, nós vamos apresentar só mais essa. A gente ainda tem, tá, além da teoria de Auer-de-Rochot, a gente também tem a teoria de eletronegação de Sanders, né? Só que essa a gente não vai abordar aqui. E aí, só para poder fechar então, sobre mais uma teoria de eletronegatividade, para esses dois pesquisadores, eles já propuseram isso bem depois de Pauli, né, uns 20 anos depois que Pauli já tinha proposto a forma de determinar a eletronegatividade, eles já tentam, já se propõem, né, que se determine a eletronegatividade de cada elemento baseado na relação, na força eletrostática entre o núcleo e o elétron, né, mais distante daquele elemento químico. Utilizando uma fórmula, né, de atração eletrostática, tá? Ou seja, a carga elevada ao quadrado vezes a carga nuclear efetiva dividido pelo raio daquele elemento químico. É uma teoria muito interessante, porque, mais uma vez, também consegue ser determinada considerando-se o estágio de oxidação de cada elemento, né, considerando-se o meio que ele está, porque, dependendo do seu estágio de oxidação, é claro que vai ter uma carga nuclear efetiva diferente, logo eu vou ter uma eletronegatividade, um valor, né, para essa eletronegatividade bastante interessante, né, que vai considerar várias características daquele elemento químico. Ela só tem um problema, que é o raio, né? Apesar da gente conseguir medir hoje o raio, né, dos elementos com uma certa exatidão, a partir de fração do raio-x, quando a gente fala de raios covalentes, é muito complicado medir esse raio com exatidão, porque eu não sei da multiplicidade de ligações que esse cara está fazendo, que esse átomo faz, e por isso eu não sei exatamente o tamanho desse raio covalente, né? Eu consigo medir o raio atômico, perdão, né? Eu falei lá atrás que eu medi o raio covalente com exatidão, não. Eu consigo medir o raio atômico com uma certa exatidão, mas o raio covalente já é mais complicado de medir. Então, se eu vou considerar, por exemplo, a carga nuclear efetiva de um elemento no estado de oxidação específico, eu tenho que considerar o raio covalente naquele ambiente, e não o raio atômico dele. E isso, então, começa a fazer com que os resultados obtidos se afastem, né, dos valores calculados por Pauli ou calculados por Millikan, né? O que também dificulta, então, a aplicação dessa teoria. É comum a gente encontrar eletronegatividades calculadas por ele também, porque, igual eu falei, ele dá uma ideia interessante para quando eu tenho elementos em ambientes diferentes. No entanto, não é possível determinar para todos os elementos, e conforme esse átomo realiza mais de uma ligação covalente dentro de um determinado composto, essa forma de determinar vai ficando mais inviável, mais complicada de ser utilizada, tá? Pessoal, dúvidas a gente tira, né, na termo 5, a gente continua com a discussão, e qualquer coisa a gente se vê então no próximo vídeo, tá? Em que a gente vai falar um pouquinho sobre o caráter metálico dos nossos elementos químicos, ok? Um abraço!